Em todos os crimes patrimoniais, incidem disposições gerais previstas nos artigos 181, 182 e 183 do Código Penal. Lá no artigo 181, eu tenho umas chamadas escusas absolutórias ou imunidades absolutas ou condições negativas de punibilidade, que são condições pessoais que fazem com que o sujeito, por mais que tenha cometido um crime patrimonial, seja isento de pena. Nesse caso, não consegue nem registrar um boletim de ocorrência, por exemplo. Quais são essas condições pessoais? São duas, né? A primeira é ser cônjuge na constância da sociedade conjugal. Significa dizer que a mulher que pega dinheiro na carteira do seu marido ou que pega um determinado bem em casa e se apropria dele, não responde por crime patrimonial, certo? Nesse caso, a gente teria a possibilidade de abranger essa causa, inclusive para a situação de união estável. A gente poderia ler cônjuge ou companheiro na constância da sociedade conjugal ou da união estável. Por quê? Porque seria uma hipótese de analogia bona partem, que é permitida pelo direito penal. E a segunda condição pessoal é a condição de ascendente ou descendente, seja esse parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Significa dizer que se são filhos, se são os pais, se são os avós, se são os netos que cometem esse crime, também haveria uma chamada imunidade absoluta, uma escusa absolutória que faria com que o sujeito não respondesse por esse crime. Tá certo? Mas uma observação é importante. Se por um acaso o filho ele tá casado em regime de comunhão de bens, né? E o pai dele pega um bem que é pertencente, portanto, ao casal, aí nesse caso não se aplica a escusa absolutória. O segundo artigo é o artigo 182. E lá no artigo 182, a gente tem a ação penal nos crimes patrimoniais. Nos crimes patrimoniais, a regra é que a ação penal seja pública e incondicionada, à exceção do crime de estelionato, que em razão da lei anticrime, né, a gente já viu que tem um ajuste que passa a ser crime de ação penal pública condicionada à representação, salvo algumas exceções. Mas a regra geral dos crimes patrimoniais é que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada. Mas, em algumas situações, a gente transfere a natureza dessa ação penal para uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Quais são essas situações previstas no artigo 182? A primeira é no caso de cônjuge desquitado ou judicialmente separado, né? Mesmo se aplica a questão do companheiro, no caso de união estável. A segunda é na situação do crime ser cometido por irmão legítimo ou ilegítimo, legítimo ou ilegítimo, diga irmão de sangue, meio-irmão ou irmão adotivo, tanto faz, né? E a terceira é quando o crime é cometido por tio ou sobrinho com que o agente coabita. Então, tem muita gente que vem do interior e que mora com o tio, enfim. Quando é praticado nessa relação, também a gente tem uma mudança na natureza da ação penal e a ação penal passa a ser pública condicionada à representação do ofendido, exatamente em razão, né, da relação entre autor e vítima. Só que ambos os artigos, tanto o artigo 181 quanto o artigo 182, eles sofrem limitações previstas no artigo 183 do Código Penal, que é o último artigo das disposições gerais. Lá no artigo 183, vai dizer que não se aplica esse disposto nesses artigos anteriores nas situações, né, de crime cometido com violência ou grave ameaça. É o ponto número 1. Porque, gente, então se aplica para o furto, mas não se aplica para o roubo. Porque quando eu tenho roubo, eu tenho violência ou grave ameaça contra a pessoa. E a partir daí, a gente não poderia falar que o Estado não deveria intervir, né? Então, a primeira situação de limitação é o crime praticado com violência ou grave ameaça. Segundo, ao estranho que participa do crime. Se por um acaso eu quero furtar um bem que é da minha mãe e eu chamo uma amiga para isso, a escusa absolutória se aplica a Rafaela, mas não se aplica à amiga de Rafaela. Por quê?
Porque, mas a gente viu no artigo 30 do Código Penal a comunicabilidade das circunstâncias pessoais, não viu? Viu. Só que quando a gente fala da comunicabilidade das circunstâncias pessoais pelo artigo 30 do Código Penal, são aquelas circunstâncias pessoais que são elementares do crime, ou seja, do tipo penal incriminador. Aqui a gente está falando de uma escusa absolutória, da natureza de uma ação penal. Então a gente não tem um tipo penal incriminador para poder falar de comunicabilidade de circunstâncias pessoais como elementar de crime, certo? Então, nesse caso, aplica-se ao detentor dessa qualidade, mas não aplica-se ao coautor ou partícipe. E a terceira limitação é quando a vítima tem 60 anos ou mais. Obviamente, foi uma inovação feita pelo Estatuto do Idoso, uma inclusão feita pelo Estatuto do Idoso, que faz com que, quando o idoso é vítima de crimes patrimoniais, a gente não aplica nem a regra de condicionar a ação penal à representação do ofendido, nem das escusas absolutórias, certo? Então, no caso de idoso ser vítima de crime patrimonial, a ação vai ser pública incondicionada, né? E não vai haver escusa absolutória. É isso.